A espera chegou ao fim. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Semana Domínio PJ. Eu sou Marcelo Brito, bancário há mais de 10 anos, e nessas 4 aulas da Semana Domínio PJ do banco, eu vou te mostrar o caminho para você dominar a pessoa jurídica, bater suas metas e se tornar uma referência no teu banco, na tua cooperativa, na tua instituição. E eu tenho consciência que essa promessa é muito forte. Dominar a pessoa jurídica, bater as metas, se tornar referência. E eu não sei há quanto tempo você me conhece. Se você já foi meu aluno, se você já acompanha os meus conteúdos há mais tempo, ou se você acabou de chegar aqui nesse treinamento. Por isso, eu imagino que talvez você esteja pensando: nossa, mas a PJ é muito complexa, tem tanta coisa, tantos produtos, serviços, detalhes, o processo é muito mais burocrático, a negociação é muito diferente, os tempos são mais longos, tem como dominar a pessoa jurídica? E olha, eu sinceramente te entendo, porque eu mesmo já passei por isso. Mas eu quero te dizer que eu só me tornei referência no meu banco depois de começar a bater as metas de forma consistente. E eu só comecei a bater as metas de forma consistente depois que eu dominei a pessoa jurídica. Porque foi isso que me fez conquistar inúmeros prêmios, distinções e promoções na minha instituição financeira. E nos últimos meses eu tenho me dedicado a ajudar os meus colegas de profissão a fazerem o mesmo. Dominar a PJ, bater as metas, se tornar referência. Mas como eu sei que só a minha experiência pode não ser suficiente para provar para você que é possível dominar a pessoa jurídica, eu quero que você veja e escute da boca de alguns alunos e mentorados o resultado que eles tiveram depois que eles começaram a dominar a pessoa jurídica. Segue aí. Então, através desse conteúdo, eu consegui realmente dominar todos os segmentos da economia, e isso aqui para minha atuação foi muito importante. Minha abordagem com o cliente ficou muito mais segura e eu senti que realmente a partir do conteúdo aqui eu dominei todos os segmentos da economia. Eu Marcelo. entro numa vibe muito tentando ajustar isso, né? Tentar vender mais, entender o cliente que eu tô indo, como que eu tô indo. Esse trimestre tem, assim, eu surfei uma onda muito positiva, muito boa. Eu entro numa carteira em que tem certas peculiaridades e a gente consegue reverter. Então, em 3 meses, eu entrego. Então, você já começa aí com gás. O que eu estou vivendo realmente bem legal, um momento bem interessante para Para mim. mim, ela fez toda a diferença. Depois que eu comecei a dominar a PJ, ficou muito mais fácil o trabalho para mim, ficou muito mais fácil obter resultado de maneira consistente, não assim de uma maneira mais eventual, mais esporádica. A gente consegue fazer planejamentos e atingimentos melhores. Agora, depois de ver e ouvir esses depoimentos, talvez você esteja se perguntando por que eu só falo em dominar a pessoa jurídica se o mercado inteiro só fala de investimentos, certificações, CFP, CE e o escambau. Você já deve saber, ou pelo menos imaginar, que a pessoa jurídica é um universo de possibilidades e infinitas oportunidades. O que faz com que sejam raríssimos os profissionais que dominem o segmento PJ nas instituições. E eu vou te dizer uma coisa: bancos, corretoras, fintechs, factorings, FDICs estão desesperados para encontrar profissionais com expertise no segmento empresarial. Porque, sinceramente, não há mais espaço para amadores no nosso mercado. E é justamente por isso que é tão importante dominar a pessoa jurídica. Porque há muito menos profissionais qualificados do que a demanda do mercado por eles. Entenda o seguinte: a diferença entre uma oportunidade e uma grande oportunidade é a quantidade de pessoas que está olhando para ela. Depois que todo mundo viu, depois que está todo mundo olhando, deixa de ser uma grande oportunidade. Esse é um treinamento para poucos privilegiados. E você é um deles. Parabéns pela tua decisão de estar aqui. Eu não sei em que momento da sua carreira você está. Se você é mais experiente ou se você está começando. Se você já é gerente de carteira ou se você ainda está buscando uma primeira gerência. Se você já tem experiência em vendas de produtos PJ ou se esse é um universo completamente novo para você. Mas eu quero que você procure imaginar como seria a sua jornada se você tivesse o domínio extremo da pessoa jurídica. Sabendo exatamente o que fazer,
quando fazer e como fazer. E eu sou capaz de apostar um sneakers que você seria muito mais feliz e muito mais realizado no teu trabalho. Que mesmo com a pressão e os enormes desafios, a tua moral e a tua motivação estariam lá em cima, se você dominasse a PJ de maneira extrema. Eu já te mostrei que é possível dominar a PJ. Mas talvez você imagine que seja necessário um esforço brutal para que isso aconteça, com inúmeros cursos, MBAs, pós-graduações, anos de estudo e dedicação. Mas, se você aplicar o passo a passo que vai aprender aqui ao longo da semana Domine a PJ, esse caminho pode ser percorrido em poucas semanas. Inclusive, no final dessa primeira aula, você já vai ter acesso a um conhecimento para aplicar no dia a dia da tua agência e já colher os primeiros resultados. Mas aí você pode estar se perguntando, bom, Marcelo, mas qual então é a mágica, qual é o esquema, qual é o segredo para conseguir tudo isso em tão pouco tempo? E eu quero te dizer que não tem nenhuma mágica, não tem nenhum esquema. O que existe é um método, um processo, um passo a passo que vai te guiar nessa jornada. Mas antes de eu te falar desse processo, desse método, deixa eu te contar como que eu cheguei nele, para que você tenha certeza de que esse treinamento é diferente da enrolação que tem por aí. Talvez você saiba, talvez não, mas eu comecei na PJ da seguinte forma. Eu saí de uma carteira PF, lá do interior do Rio Grande do Sul, para começar uma carteira pessoa jurídica do zero em São Paulo, a maior cidade do país. Eu vou repetir. Eu saí de uma carteira PF do zero, onde eu estava na minha zona de conforto, onde eu batia as minhas metas, onde eu tinha um ótimo relacionamento com clientes e colegas, para começar uma carteira do absoluto zero na capital financeira da América Latina. E além disso, além de começar uma carteira do zero, não era com qualquer tipo de empresa. Eram empresas que faturassem a partir de R$1 milhão por mês. Detalhe, oficialmente, a regra eram empresas que faturassem a partir de R$300 mil por mês. No entanto, a minha gerente geral da época, minha coordenadora de performance, ela não admitia empresas que faturassem menos de R$1 milhão. Então, se eu chegasse no comitê da agência para apresentar uma empresa, um cliente novo, que faturasse menos de R$1 milhão, passava vergonha. E quando eu digo passava vergonha mesmo. O banco me deu 6 meses para dar resultado e ser efetivado, ou e tem uma coisa. Nessa época, a minha esposa estava grávida. E como era uma gravidez de risco, ela não foi comigo para São Paulo. Então eu trabalhava em São Paulo de segunda a sexta e nos finais de semana eu voltava para Porto Alegre para acompanhar a gestação e dar uma força para minha esposa. E agora eu quero te dizer que os meus 3 primeiros meses em São Paulo foram os piores meses da minha vida profissional. Começando que eu me sentia perdido. Eu não sabia nem como identificar e nem como abordar as empresas para fazer a prospecção. Depois, eu me sentia rejeitado, porque quando eu conseguia ligar para uma empresa, eu não conseguia agendar uma visita, uma reunião para ser recebido. Quando eu conseguia agendar uma visita, eu não conseguia avançar nas questões cadastrais, e aí eu me sentia um incapaz. Quando eu conseguia abrir a conta do cliente, eu não conseguia aprovar o limite para ele. E aí eu me sentia um burro por ter perdido tempo com um cliente que o banco não queria. Quando tudo parecia que ia dar certo, eu aprovava uma operação de crédito para o cliente, ele não aceitava a taxa. E aí eu me sentia um absoluto incompetente. E finalmente, quando todos os astros se alinhavam, a Lua em Vênus, Mercúrio, enfim, quando saía limite de crédito, quando saía operação, quando o cliente aceitava a taxa, eu conseguia contratar a operação, eu não conseguia negociar nenhum produto colateral com ele. E aí, eu me sentia frustrado por não atingir todos os resultados que o banco esperava de mim. Eu vivi um ciclo vicioso que me deixou à beira da depressão. E nessa espiral negativa, eu levei
3 meses para abrir o meu primeiro cliente no banco. E eu lembro que foi muito libertador. Eu fiquei muito feliz, mas eu mal comemorei. Porque ainda faltava muito. Eu já estava mais da metade do meu estágio e tinha aberto apenas um único cliente. Era óbvio que se eu continuasse desse jeito, eu não ia chegar a lugar nenhum. Ou pior, eu corri o sério risco de ser defenestrado do banco e ainda com a esposa prestes a dar à luz. Eu achava que eu estava fazendo tudo certo, que talvez fosse uma questão de sorte ou de azar. E isso porque eu trabalhava pra caramba. Muitas vezes eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E ainda levava trabalho para casa, para pegar listas de prospecção, enfim, formatar listas para telefonar no dia seguinte quando voltasse para a agência. Eu fazia tudo que a gerente geral mandava, eu fazia tudo que a superintendente orientava, eu fazia tudo que os colegas mais experientes aconselhavam, não tinha nada que eu não fizesse. Mas o fato é que o resultado simplesmente não aparecia. E isso estava me deixando cada vez mais ansioso e cada vez mais preocupado. E então eu cheguei num dilema. Ou eu desistia, ou eu me endireitava. Eu preciso admitir que eu estava muito inclinado a desistir. Essa sensação de impotência, de incapacidade, eu não desejo para ninguém. Teve um dia que eu liguei para 32 empresas e não consegui agendar nenhuma reunião. 32 que me atenderam, que eu consegui falar com alguém, fora as outras que ficaram pelo caminho. E assim, esse foi um dos piores dias de toda a minha vida profissional. Logo depois, a minha filha Thalita nasceu, numa sexta-feira, dia 13 de abril. E quando eu peguei ela no colo a primeira vez, eu pensei, que exemplo de pai que eu quero ser para minha filha? Que visão de pai eu quero que ela tenha de mim? Um pai que desiste diante das dificuldades, que é derrotado pelos próprios erros? Ou um pai que enfrenta os seus desafios e aprende com seus próprios erros? Foi aí que eu tomei uma decisão. E eu decidi dominar a pessoa jurídica. Eu decidi me tornar referência no assunto e estava disposto a fazer o que fosse necessário para alcançar esse objetivo. E eu disse para mim mesmo, nunca mais eu vou passar perrengue para prospectar ou para negociar com o cliente PJ. A primeira coisa que eu fiz foi examinar 100% da minha rotina no banco. Do momento que eu passava pela porta giratória até o momento de ir embora para casa. E eu descobri que eu perdia quase 80% do meu tempo fazendo tarefas e atividades que não contribuíam para o meu resultado. E mesmo quando eu estava ligando, prospectando e buscando agenda, eu fazia isso do jeito errado. Uma outra coisa que eu fiz foi parar de acreditar em falsos atalhos, falsas promessas e falsos gatilhos que tem por aí na internet. E eu procurei aprender coisas que não são ensinadas por aí, como neurociência, psicologia comportamental, para entender como que as pessoas tomam decisões. A partir daí, eu reorganizei a minha rotina e adaptei cada milímetro desse conhecimento para a realidade que a gente tem no banco. Foi depois disso que os meus resultados simplesmente decolaram. Eu comecei a agendar reuniões na primeira ligação e isso foi me tornando mais confiante. A documentação e os cadastros começaram a chegar e eu fui conquistando cada vez mais autoridade com o cliente. As contas foram sendo abertas, os limites foram sendo aprovados, as operações de crédito foram sendo contratadas e eu me tornei um recordista de vendas de consórcios, seguros e capitalização. E eu acabei sendo efetivado com uma das maiores carteiras da agência. E no final do meu primeiro ano, eu já tinha uma das maiores carteiras de toda a regional, mesmo tendo começado do zero 6 meses antes. Eu era convidado para reuniões, recebia distinções, prêmios, comecei a ser chamado para dar treinamentos internos,
Mas mais do que isso, eu me reencontrei profissionalmente e me tornei referência na área. Mas tudo isso só aconteceu porque eu havia tomado uma decisão. E essa decisão foi dominar a pessoa jurídica. Dominar a pessoa jurídica envolve 3 aspectos essenciais: o técnico, o tático e o estratégico. Depois que eu dominei a PJ, a minha carreira ganhou uma velocidade exponencial. Logo, eu virei gerente geral em Brasília, depois no Rio de Janeiro e mais tarde eu retornei para o Rio Grande do Sul com a família, sempre premiado e reconhecido pelas entregas. Detalhe, no Rio de Janeiro, a família aumentou. Chegou o Eric, o carioca da família. E em todas as agências que eu passei como gerente geral, você sabe qual era o grande acelerador de resultados? Claro, a pessoa jurídica, o segmento empresarial. Como gerente geral, eu ministrava treinamentos para as minhas equipes. Eu sentava do lado, pegava o telefone, ligava e agendava visitas. Acompanhava pessoalmente nas reuniões e durante as negociações. Foi então que eu percebi que aquilo que funcionou para mim, funcionou também para as equipes que eu liderei. Até que em 2019 eu migrei da rede de agências para a administração do banco e passei a atuar com treinamentos. Só que havia uma diferença. Quando eu estava na agência, eu me fazia 100% presente. Eu pegava na mão, eu ia junto, do início ao fim do processo. E agora, numa área de treinamento, isso não seria mais possível. Eu precisaria criar um método, uma fórmula, de que o meu aluno ele pudesse aplicar e ter os resultados, mesmo sem ter o meu acompanhamento no dia a dia dele. Foi então que eu masterizei. Eu fiz uma engenharia reversa, visitando aquele Marcelo que não tinha resultado, até chegar no Marcelo, referência em pessoa jurídica. E deu muito certo. Além de ter uma aceitação e uma avaliação incrível dos alunos, os resultados foram espetaculares. Alguns deles, inclusive, se saíram melhores do que eu. Havia então um método, um processo, um fluxo replicável que permitia que qualquer bancário dominasse a pessoa jurídica. Com a pandemia, os treinamentos cessaram, mas a necessidade de aprendizado das pessoas aumentou muito. Nunca se precisou aprender tantas coisas novas quanto agora. Até que o Michael Wilms, meu aluno do banco, gerente geral de destaque, me disse mais ou menos o seguinte: Marcelo, eu acho que você deveria ensinar o seu método na internet logo. O pessoal está precisando muito e você pode ajudar como me ajudou. Aquelas palavras do Michael acenderam uma chama em mim. E ainda em 2020, eu comecei a criar e distribuir conteúdo na internet para ajudar os meus colegas de profissão a performarem melhor. E por mais que eu compartilhasse conteúdo, sacadas, eu percebi que muitas pessoas queriam mais. Elas queriam estar mais próximas, queriam estar mais tempo, queriam ter o meu acompanhamento. E eu também percebi que não havia nada, não existia nenhum conteúdo no mercado 100% focado no relacionamento entre bancos e empresas. Foi por isso que eu resolvi marcar território. Eu decidi recrutar um exército de profissionais dispostos a dominar a pessoa jurídica. Profissionais dispostos a se tornarem referência dentro e também fora das suas instituições. E mais do que isso, profissionais dispostos a darem o seu melhor sempre. E ao longo desse treinamento da Semana Domine a PJ no Banco, você vai conhecer alguns resultados desse movimento. E como eu te falei há pouco, antes de querer sair fazendo a coisa certa, eu procurei entender o que eu estava fazendo de errado. Porque mesmo trabalhando como um cavalo, o resultado simplesmente não aparecia. Eu identifiquei muitos erros na minha jornada, na jornada dos meus alunos, e muito provavelmente você comete alguns deles, mesmo sem saber. Mas eu quero te dizer para você não ficar triste, não se preocupar com isso agora, porque eu vou te mostrar como corrigir cada um deles na próxima aula.
O foco agora é identificar aonde você pode estar errando para a gente corrigir depois. O foco agora é identificar o que você pode estar fazendo de errado. Eu quero que essa aula sirva como um refresh para você, um grande F5, quando a gente recarrega para vir o conteúdo atualizado. Grande parte dos nossos erros são causados por inimigos que a gente não vê. Eles estão lá o tempo todo, mas são invisíveis. E o primeiro inimigo, ele se chama ansiedade. Pelo fato da gente ter metas pesadas, um ambiente de pressão, um curto espaço de tempo para entregar as metas, a gente acaba muitas vezes sendo dominado pela ansiedade, sem nem mesmo perceber. E quando a gente acaba dominado pela ansiedade, a gente começa a cometer inúmeros erros. Um dos mais frequentes e mais comuns é o seguinte: reduzir taxas e tarifas sem necessidade. Quando o PJ oferece abatimentos, reduções, isenções em taxas e tarifas desnecessariamente, sabe o que acontece? Reduz a rentabilidade do cliente para a carteira, para a agência e para o banco. A gente acha que está valorizando o cliente, mas na verdade a gente está desvalorizando a nossa oferta. A gente acha que está se posicionando como alguém que coloca o cliente em primeiro lugar, mas na verdade a gente está enfraquecendo a nossa autoridade, podendo prejudicar inclusive a qualidade do atendimento percebido pelo cliente. Perceba o seguinte: no segmento PJ, você está negociando com profissionais na maioria das vezes. No segmento empresarial, você negocia diretamente com um empreendedor, com um empresário, com um gerente financeiro que tem no dia a dia dele inúmeras negociações. E por mais que talvez ele não tenha uma formação em negociação, uma formação técnica, acadêmica, ele tem a formação do dia a dia do negócio, o que torna ele um negociador muito qualificado. É diferente de uma professora, de um professor, de um aposentado, de alguém que trabalha na área técnica administrativa que não tem a negociação no seu dia a dia. Então, se o PJ já sai de cara oferecendo a menor taxa que ele tem, a menor tarifa que ele tem, como que você imagina que o negociador, um cliente experiente, vai enxergar esse profissional que já sai baixando tudo de cara? Esse banco é inflexível, não tem negociação. Olha, parecia que tinha começado bem, mas agora está péssimo. Achei que era melhor que os outros, mas percebi que é tudo igual. Se já entrou baixando agora, talvez não seja tão bom assim. Ah, se baixou antes de eu pedir, então é sinal que pode baixar muito mais. Por isso que eu repito, oferecer a sua melhor condição de cara para o cliente é um desserviço que você está fazendo para você, para a tua agência, para o teu banco e também para o próprio cliente. Agora, o segundo inimigo é a voracidade. A fome exacerbada pela alta performance, pela necessidade de dar resultado, pela pressão do dia a dia, acaba nos levando invariavelmente a um erro muito comum, que é vender o tempo todo. Responde para mim com sinceridade. Quando foi a última vez que você ligou para o teu cliente que não foi para vender ou para pedir alguma coisa para ele? Responde aí para mim. Qual é o normal da gente ligar para o cliente? Vamos lá. Para oferecer um produto, mesmo que seja disfarçado aí de uma oportunidade, dependendo da técnica que você utilizar, né? Você não sai oferecendo o produto, você apresenta para ele uma oportunidade, mas você está oferecendo alguma coisa. A gente liga também para pedir documentos, pedir atualização cadastral. Agora, pensa comigo. Qual é a visão que o cliente tem do PJ que liga para ele só para pedir coisa ou só para vender alguma coisa? Vamos lá. Ah, o Marcelo só me liga para vender. Poxa, parece que sou eu que trabalho para o banco. Os caras estão sempre mandando eu fazer alguma coisa para eles.
Quer saber? Eu prefiro os bancos digitais porque eles não me incomodam com nada e ainda não pago tarifa. Essa vibezinha de super vendedor, de máquina de vendas, que tem muita gente ensinando por aí na internet, é o maior tiro no pé quando a gente fala de relacionamento de médio e de longo prazo com clientes. Pensa comigo, você quer que o cliente te veja como um super vendedor, como uma máquina de vendas? Se ele te enxergar assim, provavelmente ele vai fugir de você. Mas se você só procurar o cliente para oferecer alguma coisa, é exatamente essa percepção que ele vai ter de você. E para não ficar só na minha palavra, dá uma olhada no que essa empresária tem a dizer sobre gerentes de banco que entram em contato só para oferecer produtos, só para vender. Ela, inclusive, trocou o banco tradicional por um banco digital. Dá uma olhada. Mas todo vendedor com perfil vendedor, de fato, ele cria relacionamento com ponta fraca. Porque apesar, né, ali de existir muitas técnicas, né, muitas questões envolvidas de não, eu quero criar um longo prazo ali nesse relacionamento com o cliente, não, eu quero fazer uma troca ganha-ganha. A partir do momento em que alguém veste a camisa de vendedor, essa relação do ganha-ganha e essa questão ali de uma troca genuína, ela se perde. E as pessoas têm que ter atenção, porque o vendedor, ele está querendo realmente vender. Para vender alguma coisa, já não é só troca, né? É uma questão de eu preciso te convencer a aceitar o que eu estou oferecendo. Então, o digital tá ok para mim, sabe? Então, assim, essa relação é um pouco mais distante de PJ. Infelizmente. Até eu saí de bancão por 2 motivos, né? O banco que eu tinha conta da Análise.com há um tempo atrás, saiu do Brasil, daí fiquei tempo procurando, aí fui para outro, mas era... não tinha muito porquê, sabe? Manter, assim, aquelas altas taxas, aquela coisa mais transacional, como você falou, aquele relacionamento mais distante, aí fui pros bancos online, né? A Juliana, como você acabou de ver, é CEO de uma startup e acabou trocando um banco tradicional pelos bancos digitais, porque não aguentou mais os gerentes indo atrás dela só para vender produtos, só para dar trabalho em vez de oferecer soluções. E se você já é meu aluno, minha aluna, a entrevista completa com a Juliana, ela está dentro lá da nossa área de membros, exclusiva para os mentorados. Então corre lá para assistir se você ainda não assistiu. Vale muito a pena. E o terceiro inimigo é a impulsividade. O ato de agir sem pensar, sem refletir. Esse inimigo, também invisível, se manifesta em ambientes de grande pressão como o nosso lá dentro do banco, onde a gente tem desafios instantâneos e que mudam a todo momento. É ou não é? Uma das únicas certezas que a gente tem no banco é que as metas vão subir e elas vão mudar ao longo do tempo. As prioridades acabam mudando da noite para o dia, literalmente. E ele nos leva a cometer aquele que, na minha opinião, talvez seja o pior de todos os erros que a gente pode cometer quando a gente está falando em relacionamento com empresas, que é oferecer para todo mundo. Ou, se você preferir, atirar para tudo que é lado. Muito provavelmente alguém te disse, e você acreditou, que para vender mais a gente precisa oferecer mais, oferecer para todo mundo. Talvez você já tenha escutado isso em algum curso de vendas, já tenha lido em algum livro, assistido em uma palestra, ou talvez até algum gestor já tenha te dado essa recomendação. Mas eu sinto dizer que essa é a maior de todas as mentiras quando a gente fala de vendas no segmento PJ do banco. Isso pode até ser verdade no comércio em geral, no varejo, no varejão massificado, no receptivo do banco, quando tem um fluxo grande de pessoas ali que você vai oferecendo para todo mundo e eventualmente as pessoas vão comprando. Mas no segmento PJ, isso não faz o menor sentido. E agora eu vou te explicar por quê. Quando a gente oferece para todo mundo, a gente corre o risco de acertar em qualquer cliente. E muitas vezes, qualquer cliente não é o cliente que o banco está procurando fazer negócios. E aí, você vai ter perdido tempo com um cliente que o banco não quer. Ou seja, você foi atrás do cliente, gastou energia, perdeu teu tempo para quê? Para nada! Você já deve ter ouvido aquele ditado: quando um não quer, 2 não fazem. Então, se o banco está te dizendo que não quer esse tipo de cliente, não faz o menor sentido
você sair oferecendo, prospectando todo e qualquer cliente, porque você vai estar perdendo o teu tempo e vai estar jogando o teu resultado na lata do lixo. Eu não sei quais ou quantos desses erros aqui você comete, mas eu quero te dizer que eu cometia todos eles e muitos outros. E o pior, eu achava que estava fazendo a coisa certa. Eu me dei conta a tempo e corrigi. Mas eu já vi muito PJ, do mais novo ao mais experiente, incorrendo nestes mesmos erros, patinando na carreira, reclamando que outros são promovidos antes deles, mas não fazem nada para mudar. Continuam insistindo nos mesmos erros. Mas talvez agora você esteja se perguntando: tá, beleza, Marcelo. Se baixar as taxas é errado. Se vender o tempo todo é errado. Se procurar todo mundo é errado. O que é certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho meta para entregar, eu tenho resultado. O tempo está sempre contra mim, eu estou sempre correndo atrás. E aí? Você está preparado, você está preparada para corrigir isso de uma vez por todas? Eu quero te dizer que eu sei exatamente o que você está sentindo agora, porque eu mesmo já passei por isso, assim como muitos dos meus mentorados. Essa primeira aula foi um F5, foi um refresh para mostrar para você erros que talvez você esteja cometendo e que te impedem de alcançar alta performance e de dominar a pessoa jurídica. Mas o treinamento, ele está só começando. Dá uma olhada no que vem por aí na aula número 2. O gerente tem que dominar esse conhecimento. Ele tem que realmente entender a abrangência do que ele tem na mão, porque tem muita coisa. Então, se ele quiser realmente atender o cliente, manter o cliente, fidelizar o cliente, ele precisa de ter o conhecimento para poder apresentar o que é melhor para aquele cliente, para aquela característica que aquele cliente tem. Eu me lembro quando eu entrei na Coca-Cola, fui entrevistado pelo, na época, vice-presidente mundial de relações institucionais da Coca-Cola. Era o cara que reportava direto do chairman, tinha uma posição importantíssima. E eu cheguei na sala dele, fiquei muito impressionado, porque ele tinha foto com todos os presidentes americanos dos últimos 30 anos. E mais do que isso, ele tinha foto com quase todos os líderes mundiais, né? Também dos últimos 30 anos. Né? E aí, ele, conversando, ele me deu um livrinho que ele tinha escrito. E esse livrinho se chama assim, It's Relationships That Count. São as relações que interessam. Na próxima aula, você vai ter as respostas que está procurando. E vai descobrir de uma vez por todas como dar um reset nesses erros e começar de vez a dominar a pessoa jurídica. E agora chegou o momento de você confirmar sua presença e receber um PDF com um resumo dessa primeira aula da semana Domine a PJ. Para isso, vá até o post dessa aula no Instagram, no @profissão bancário, e escreve um comentário com a principal sacada que você teve na aula de hoje, acompanhada da hashtag comprometimento. Depois disso, você vai receber um link para fazer o download do PDF. E não esquece de curtir o post e seguir o @profissão bancário para continuar recebendo conteúdo também. Tamo junto e a gente se encontra na aula número 2. Não perde, porque eu vou estar aqui te esperando.